Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Agora a gente vai ver aqui um modelo simplificado do fluxo circular da renda em uma economia. Então a gente vai entender como que a economia ela vai girando, né, e vai entender as relações que são formadas entre os agentes econômicos. E isso tudo, né, tá ilustrado nesse esquema aqui, né, onde a gente tem essas relações que vão acontecer na economia. Eu vou explicar, né, para vocês como é que essas relações elas são formadas, mas para iniciar eu preciso que vocês entendam que em uma economia simplificada, no modelo mais simples, né, de uma economia básica, eu tenho dois principais agentes econômicos. E eles estão representados aqui na cor azul. Eu tenho os indivíduos, que também são chamados de famílias, e eu tenho as empresas. E vamos começar aqui olhando a ótica dos indivíduos. Os indivíduos, eles são donos dos chamados fatores produtivos. Os três principais fatores produtivos são o trabalho, a terra e o capital. E quem são os donos? Os indivíduos, as famílias. Isso porque, por exemplo, né, se eu estou buscando emprego em uma empresa, que é um agente econômico, eu vou ofertar o trabalho, que é um fator produtivo. Através do meu trabalho, a empresa ela vai conseguir produzir. Produzir o quê? Bens, produtos, serviços e por aí vai. Então, eu, como indivíduo, eu sou dono do trabalho, eu oferto o meu trabalho, que é um fator produtivo à empresa. Mas, por exemplo, né, vamos supor que eu tenha uma terra, né, um local ali, um terreno que não estou utilizando para morar, e eu quero ofertar esse terreno a uma empresa para que a empresa possa ter a sua sede ali. Então eu estou ofertando terra para essa empresa e ela vai me fazer o pagamento de aluguel. Assim como quando eu oferto trabalho, ela me faz o pagamento de salário. E eu também posso ter dinheiro, né? Vamos supor que eu tenho dinheiro sobrando, eu poupei, tenho esse dinheiro sobrando, e aí a empresa está precisando de dinheiro para fazer a expansão ali das suas unidades, contratar novas pessoas ou daqui a pouco até mesmo investir em maquinários. Então eu oferto esse dinheiro que se chama capital aqui e eu recebo o pagamento de juros, por exemplo. Então os indivíduos, as famílias são donos dos fatores produtivos. E os indivíduos eles oferecem esses fatores produtivos no chamado mercado de fatores produtivos. E essa é a primeira relação que é criada aqui. Então, os indivíduos ofertam fatores produtivos, a gente vê essa linha amarela saindo daqui. Essa linha amarela, e a gente já vai começar a trabalhar essa ideia, ela representa o fluxo real, que é composto pelos bens, serviços e fatores de produção. Aqui a gente está olhando só, né, por enquanto, os fatores de produção. Vamos pensar naquela pessoa que vai trabalhar em uma padaria, por exemplo. Ela vai ofertar o trabalho dela, que é um fator produtivo, à empresa, que nesse caso é a padaria. Sai de um agente econômico e vai para o outro. Então eu vou usar esse exemplo aqui só para a gente continuar. O indivíduo aqui, ele está ofertando o quê no mercado de fatores produtivos? Nesse caso aqui que eu falei, ele está ofertando o trabalho. Vou colocar em outra cor aqui para não confundir, né? Então ele está ofertando aqui trabalho. Aí a empresa, que nesse caso é a padaria, ela vai receber esse fator produtivo que ela estava demandando e através disso ela vai conseguir fazer pães, vai conseguir fazer bolos, doces e por aí vai. Esses pães, bolos e outros produtos, eles vão ser colocados à venda, né? A empresa não faz e deixa por aí, ela coloca à venda. E esses produtos eles vão ser negociados no que a gente chama de mercado de bens de consumo. Então aqui, por exemplo, eu vou ter os bolos que foram produzidos pela padaria. E por sua vez, esses bolos, eles vão ser demandados por alguém. Quem é que vai demandar esses bolos? Os indivíduos, as famílias. Então, de um lado, o indivíduo, ele oferta trabalho, que é um fator produtivo. A empresa, tendo recebido esse fator produtivo, ela vai lá,
faz a produção dos bens de consumo e os coloca à venda no mercado de bens de consumo e eles são, por sua vez, comprados pelos próprios indivíduos. É assim que a economia ela vai circulando. Então, esses bolos que estão aqui, vou colocar aqui embaixo, né, para a gente conseguir visualizar melhor. Esses bolos são os bens de consumo. O trabalho é o fator produtivo. E a gente vê essa relação sendo criada aqui no fluxo real, porque no fluxo real eu tenho trabalho saindo daqui e indo para a empresa e tenho bem de consumo saindo da empresa e indo novamente para o indivíduo. Tá? Tenho outros fatores de produção, como eu falei, né? Tenho a terra, tenho o aluguel, e bens de consumo, então, são vários, né? São o que as empresas elas produzem. Mas eu também tenho o chamado fluxo monetário, que é esse que está em azul. Quando eu oferto o meu trabalho, eu não faço isso por caridade, né? Eu espero receber ali por estar ofertando essa mão de obra. Eu vou receber o quê? Eu vou receber salário. Então a empresa ela vai fazer o pagamento de salário por ter recebido esse fator produtivo. Perfeito. Do outro lado aqui embaixo, a empresa vende o bolo, mas ela não vende por caridade também, ela vai receber por conta disso. E aí agora o dinheiro ele sai dos indivíduos e eles chegam até a empresa, né, através do consumo. Então, vamos lá. A empresa, ela paga, isso daqui a gente pode chamar também de renda, né, que é o que a empresa está pagando aqui aos indivíduos, mas a gente sabe que são salários, são aluguéis, são juros, é o que é a remuneração dos fatores produtivos. Então, sai da empresa, chega até os indivíduos, com base nessa renda que eles receberam, eles têm duas principais opções, né? Ou eles vão consumir toda a renda deles, ou eles vão consumir uma parte e vão poupar o restante. Como a gente está falando aqui de um modelo simplificado, a gente até pode colocar aqui que eles vão consumir tudo, né? Não vão salvar para a poupança. Mas se for uma economia mais complexa, a gente sabe que sim, parte é consumido e o restante ele é salvo, né? Guardado em poupança. Mas é assim que funciona o fluxo circular. Eu tenho o fluxo real, onde eu tenho os bens, serviços, fatores de produção, e eu tenho o fluxo monetário, que é esse azul, que representa o dinheiro que está sendo circulado. Dinheiro esse para fazer o pagamento, para fazer a remuneração dos fatores produtivos, mas que também vem do consumo. Além, é claro, né, de investimento, de impostos que são cobrados aí tanto das empresas quanto dos indivíduos, né, através de impostos diretos e indiretos, e os gastos públicos, quando a gente tem a participação do governo. O importante nesse momento que eu quero que vocês compreendam é como que funcionam essas relações aqui. Eu tenho os agentes econômicos e eles vão, né, circulando, tanto que está aqui a definição, né? O fluxo circular da renda é um modelo que mostra como bens, serviços e dinheiro giram continuamente entre os agentes econômicos, indivíduos e empresas. Ele conecta dois grandes circuitos, o fluxo real, que ali eu tenho os bens, propriamente ditos, fatores de produção, eu tenho o fluxo monetário, que é o dinheiro relacionado a esses bens, serviços, a esses fatores de produção. Vamos avançando agora. Então vamos lá. Falando aqui dos agentes econômicos, aqui já introduzindo também o governo para a gente entender como que ele vai participar no fluxo circular. Começando pelas famílias, os indivíduos. Qual que é o papel? Oferecem trabalho, terra e capital, que são fatores produtivos. Recebem o quê? Salários, aluguéis, juros e lucros. Consomem bens e serviços, demandam bens de consumo, bolos, pães e por aí vai. Poupam e aplicam recursos no sistema financeiro. Aí a gente já começa a introduzir que parte da renda não vai só para consumo, né? Parte da renda também vai para a poupança. Pagam impostos e podem receber transferências governamentais. Sim, o governo, né, pode fazer transferências governamentais, subsídios, e aí vai, né, dependendo da política fiscal, e também através da política fiscal, a gente vê que o governo ele arrecada através da cobrança de tributos. Quais são as principais decisões das famílias? Consumir ou poupar? Né? Quanto que vai ser alocado para consumo? Quanto que vai ser alocado para poupança? Vai ter algo em poupança? Quanto trabalhar? Qual que é a oferta de trabalho em relação ao lazer? Né? Não, a pessoa não vai trabalhar 12 horas por dia ou mais, né, do que isso. Vai trabalhar menos. E quanto que ela vai exigir de remuneração por conta disso também? Investir na educação, saúde, capital humano, endividar-se ou não, são decisões relacionadas às famílias. Agora, em relação ao agente econômico, à empresa,
Elas compram fatores de produção das famílias, mas para isso pagam rendas. Quais rendas? Salários, aluguéis, juros, lucros. Transformam insumos em bens e serviços. Te viu, né? Recebeu aqui o trabalho e através dos insumos vai fabricar aqui os bolos, os pães. Demandam crédito e equity no sistema financeiro, né, para poder expandir, para abrir novas padarias. Pagam impostos e distribuem lucros. Sim, para os sócios e impostos para o governo. Quais são as principais decisões? Vai investir ou não para aumentar a produção? Qual que vai ser o nível de produção? Qual que vai ser o preço do produto? Vai contratar? Vai demitir mão de obra? Vai inovar ou manter o processo atual? São decisões que são relacionadas às empresas. E os mercados, que a gente viu agora, né? A gente tem mercado de fator produtivo, mercado de bem de consumo. É o ponto de encontro de oferta e demanda. Aqui, os indivíduos estão ofertando fatores produtivos e as empresas estão demandando. No mercado de bens, a lógica é contrária. As empresas estão ofertando bens e os indivíduos estão demandando. Formam preços e revelam escassez. Né? Através dessa relação de oferta e demanda, a gente vai ter o preço dos bolos, dos pães e por aí vai. Canalizam recursos escassos para usos mais valiosos. E quais são as principais decisões? Preços de equilíbrio, alocar fatores para setores mais rentáveis, ajustar quantidades produzidas ou negociados. Aqui a gente vai ter essa relação muito de oferta e demanda, né? Onde que está tendo mais demanda? É no bolo? É no pão? Né? Eu vou fazer mais ou menos, vou aumentar minha quantidade produzida? Vou diminuir? Vou chegar em um ponto de equilíbrio? Isso acontece no mercado. E o governo, que também é um agente, né, que a gente pode trazer aí no modelo que já deixa de ser totalmente simplificado. Ele vai tributar tanto as famílias quanto também as empresas. Ele gasta em bens públicos, salários e transferências e também tem participação na regulação dos mercados e provê estabilidade macroeconômica. Decisões do governo: definir a carga tributária, nível de gasto público, investimento e criar ou alterar regras de regulação e incentivos. Então a gente tem muito aqui do governo na política fiscal. E aí a gente vai ver algumas relações, algumas repercussões do que acontece quando decisões são tomadas. Por exemplo, as famílias aumentam a poupança. Então as famílias, elas recebem a renda, os salários, né? Além também das outras remunerações dos fatores produtivos. Pensando naquele exemplo, né, da pessoa que ofertou trabalho em uma padaria. Aí ela recebe um salário de 3 mil reais, por exemplo. O que a gente viu? Isso daqui a gente vai chamar de Y, que é a renda. Essa pessoa, ela pode pegar esses 3 mil reais aqui e gastar os 3 mil reais. Mas ela também pode usar parte desse dinheiro para a poupança, vamos supor que seja 500 reais, e eu chamo essa poupança de S, né, de saving, e o restante, que é o consumo, ela vai gastar aqui 2.500. Tá? Então, parte da renda pode ser utilizada para poupança ou para consumo. Se as famílias aumentam a poupança, ou seja, o quão mais elas estão poupando, isso significa que elas reduzem o consumo hoje. Então, elas têm uma demanda menor, os estoques das empresas sobem porque as famílias estão consumindo menos. Quais são as repercussões no fluxo? As empresas vão ter que cortar a produção, eu tenho uma menor produtividade, eu tenho um menor PIB no meu país no curto prazo. Isso porque as pessoas estão poupando mais, estão demandando menos. Decisão: as empresas ampliam o investimento. Então elas vão comprar novas máquinas, por exemplo. A demanda por capital vai aumentar. A gente viu lá no fluxo, né, que capital é um fator produtivo. Eu tenho mais emprego, eu tenho mais salários, eu tenho mais renda familiar. Isso daqui talvez possa levar também a mais inflação, mas são repercussões que eu tenho. Governo eleva os gastos públicos, uma decisão do governo. Ele pode, por exemplo, aumentar as obras de infraestrutura. Eu vou ter uma injeção de renda, um efeito imediato. Qual que é a repercussão? Efeito multiplicador no consumo. Pode pressionar os preços, posso ter uma inflação. Né? Mas eu vou ter as pessoas consumindo mais, já que o governo está executando aqui uma política fiscal expansionista, onde eu vou ter mais gastos públicos. Mercado financeiro encarece o crédito. Então, taxa de juros sobe. Os empréstimos caem, porque o dinheiro ficou mais caro. E o consumo e investimento retraem, porque está mais caro, né, consumir.
e o crescimento desacelera. Aí eu posso ter um controle da inflação, por exemplo. Então, eu tenho aqui exemplo de política monetária, tenho aqui exemplo de política fiscal, e tudo isso vai tendo reflexo no que vai acontecer nos índices econômicos aqui do nosso país. Então é isso que a gente precisa entender do fluxo circular. Começando lá do modelo mais básico, onde eu tenho os dois agentes econômicos, os indivíduos, famílias e as empresas, e como que essas relações são criadas através do fluxo real e também do fluxo monetário.